Meus amigos, estamos vivendo os tempos da comunicação. Todo dia é dia de comunicar, todo dia é dia de abraçar, todo dia é dia de cumprimentar, de ajudar as pessoas, conviver com as pessoas do bem, para que a gente cresça cada dia mais intelectualmente e em todos os sentidos. Quero convidar você para ouvir a gente acessando grupomundial.com.br. Ali estamos nós, com a Rádio Mãe, a Rádio Mundial FM, Rádio Viola 91.7 e Rádio Viola de Guaraniaçu 98.1. Sejam bem-vindos. São 26 anos de existência desse grupo e eu quero você junto com a gente. Venha somar conosco, venha comunicar, porque esse é um dom de Deus. Grupo Mundial é você, eu, sua família, para ser feliz. Prezado amigo, você está procurando um carro para comprar e eu estou aqui para te indicar veículos. Essa eu conheço, essa eu assino. Olha só, você tem a uma quadra do Shopping JL em Foz do Iguaçu, na Avenida Pedro Basso 32. Venha para cá, carro com garantia e revisado e acima de tudo periciado. Melhor preço, qualidade, fale com o Paulinho e ligue para nós, 45-9976-0170. Eu disse indicar veículo. Essa eu indico e garanto. Vem pra cá. Querido amigo, comunicar é um dom que vem de Deus. Na verdade, o comunicador é aquele que é escolhido por Deus. Falar em comunicação é falar em escrever, é falar em falar, é falar em ouvir o rádio. Aqui está, radiopatrias.com. Rádio Pátrias, a sua rádio além fronteiras. Uma rádio que transmite do Paraguai e do Brasil através do sistema streaming para que você possa ter tecnologia e usufruir dela. Convido você, ouça uma rádio com muitas variedades musicais, com muitos segmentos de cultura gaúcha, cultura nativa, música sertaneja, música de bandas e aquela música internacional a noite toda. Radiopatrias.com, eu convido você. Acessa, ouve e fala conosco. Queridos amigos, estamos de volta, Vanderlei de Almeida, podcast Pode Ver, Grupo Mundial de Comunicação, VA, Publicidade e Marketing. Nosso trabalho de entrevistar pessoas, conversar com pessoas. Aquela prosa maravilhosa que começa contando a história de cada um, os projetos e sonhos, aqui para você conferir todos os domingos às 11 horas da manhã. Com muito prazer, hoje recebo o empresário, o amigo, o pai, o cara que sonha, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, e da nossa Edisa, que completa 50 anos daqui a pouco. Danilo Vendrúsculo, que alegria receber aqui em nosso estúdio. Obrigado, é um prazer estar aqui. E já nos conhecemos há muito tempo, acho que temos muita coisa boa para poder colocar. Verdade, já prosseguimos em outras ocasiões. Exato. Danilo, vou começar falando sobre a sua família, a sua vida. Sua juventude foi agitada como é a sua vida depois de anos? Como é que foi sua infância e sua juventude e de onde você veio? Veja bem, eu vim do Rio Grande do Sul, nasci no distrito de Severiano de Almeida, pertencente ao município de Erechim. Severiano de Almeida hoje é um município. Na roça, né? Nós somos em 10 irmãos, 6 homens e 4 mulheres. Eu sou o terceiro da família e dentro da família de italianos, como meu pai e minha mãe, descendentes 100% de italianos, meus bisavós, todos eles vieram da Itália. Então a gente teve uma educação muito rígida, né? Rezar o terço todas as noites, enfim, tinha que seguir as regras, trabalhar na roça muito cedo, cada um tinha o seu espaço, o seu eito para a enxadinha, né? Enfim, e eu era o filho rebelde, né? Eu era diferente, e dava muito trabalho, sempre pensava diferente, eu não queria aquela vida, eu achava que além da roça tinha outras coisas, e aonde eu nasci era a rota que passava na época os famosos teco-teco, né, que eram aqueles aviãozinhos, né, nós chamávamos de teco-teco, que ia no aeroporto em Erechim. E eu olhava para aqueles aviãozinhos lá e falava que
falava para minha família, eu vou pegar aquele avião e vou conhecer o mundo. E aí meu pai e minha mãe achavam que eu era meio maluco, né? E aí me puseram num seminário para ver se eu tomava jeito. Não deu certo, eu até queria ser mais padre, que isso, né? mas eu sempre falava que queria casar, não queria formar uma família. Posso ser padre, mas me deixe casar. Mas me deixa casar. E daí a igreja não permite isso. E aí me devolveram, falaram, ó, não tem jeito, ele não tem a vocação para ser padre. E então essa foi a minha infância e graças a Deus isso me fez com que com 12 anos eu saísse de casa para estudar, fui morar fora e comecei a estudar fora com 12 anos, nunca mais voltei para casa. E então isso me trouxe me fez amadurecer muito cedo, né? Eu fui no município vizinho estudar com 12 anos, morar na casa de um casal de idosos e estudava de manhã, trabalhava à tarde e dormia, tinha comida, não tinha salário e aí era assim que funcionava antigamente, né? Com 15 anos, aí eu mudei para Concórdia, Santa Catarina. Aí a minha mãe, como eu não fui padre, ela falou, então você vai ser guarda-livro. E eu, quando criança, entendia que guardar livro era guardar livro nas prateleiras. Então. Né? E aí eu fui ver que era contador. Então. Aí eu fiz o curso de técnico em contabilidade, me formei em 76, com 17 anos. E na época, o técnico em contabilidade, ele foi o último ano que já ele poderia se habilitar para assinar um balanço. E realmente tinha que estudar, era um colégio marista e a coisa não era simples não, tinha que ralar. E aí eu tinha a oportunidade de continuar os estudos, meu pai comprou umas terras no Paraguai e eu convidei meu irmão mais velho para a gente conhecer o Paraguai e eu me encantei com o Paraguai. E aí eu e meu irmão mudamos para o Paraguai para derrubar mato. Moramos 5 anos no Paraguai. Caramba, que história bonita, homem. 5 anos, derrubamos mato, plantamos soja em coivara. Muita gente não sabe o que é coivara, né? Coivara é quando você derruba o mato, você põe fogo e aí você planta a soja de maquininha, né? Na época era a tal da soja Santa Rosa, era a variedade que se usava na época, hoje não existe mais. Então aquilo era um espetáculo, era uma soja com 2 metros de altura, né? E no Rio Grande do Sul a gente cortava soja de foicinha. Isso. E no Paraguai era de facão, porque a terra era muito... Inclusive a mesma foicinha que cortava o trigo, né? Exatamente. E aí a gente cortava de machete, que era com facão, né? E aí a gente foi, trilhadeira, enfim, carroça com bois, e 5 anos, daí criamos uma cooperativa, eu fui fundador da cooperativa Pindó, que é a segunda maior cooperativa do Paraguai. Meu irmão, quando eu saí lá de Concórdia, tirei toda a minha família de lá, inclusive meus irmãos, meu pai. Deixei um irmão no colégio agrícola aqui em Foz, o professor Ageu, que era muito rígido. E aí, quando a gente criou a cooperativa Pindó lá no Paraguai, eu fui fazer um estágio em Medianeira, na Cotrefal, para depois voltar. E eu acabei não voltando, conheci a minha esposa, a Elaine, que foi a primeira psicóloga da Cotrefal na época, e estão casados até hoje, 43 anos casados, e o meu irmão, que eu deixei no colégio agrícola, ele terminou o colégio e foi o funcionário 01 da Pindó. Rapaz. E ele é o diretor financeiro da Pindó. Na atualidade. Na atualidade, está há 40 e poucos anos como diretor financeiro, e é uma cooperativa espetacular.
E isso faz parte da minha cultura, tanto do meu avô, do meu pai, do cooperativismo, do associativismo de resultado. Então isso vem da formação da gente unido, né? A gente juntando força, a gente se torna cada vez mais forte. E a gente vê que você não baixou a guarda, né? Agora vem cá, quem foi a maior marca na sua vida? Dona Idalina ou seu Hermínio? Olha, eu, assim, até me arrepia quando falo isso. Eu tenho como referência o meu pai. A minha mãe, é lógico, é a protetora, tudo mais. Mas o meu pai, a minha mãe sempre, quando eu casei, ela chamou a minha esposa e falou para minha esposa o seguinte, falou, olha, eu tenho 10 filhos, o mais parecido com o seu Hermínio é com quem você vai casar. Mais parecido com meu marido é esse filho que tu escolheu. Exatamente. E ele quando ele quer uma coisa, ele não desiste. Ele é muito Tinhoso, né? Então a minha mãe preparou e eu sempre fui assim. Meu pai sempre teve essa visão de desbravador, de buscar novas coisas. O melhor bezerro que ele tinha, ele doava para a igreja, para fazer um leilão, para construir a capela, enfim, era associado da cooperativa. Com ele não tinha documentos, era tudo no fio do bigode. Então, meu pai é meu ídolo, minha referência, uma pessoa que nunca fumou, eu nunca vi meu pai fumar, eu nunca vi meu pai num bar, num boteco, bebendo uma cerveja, uma pinga. Ele nunca foi de frequentar, ele frequentava, assim, a comunidade, a gente ia no terço ou na missa, e aí ele trabalhava servindo, chamava de bodega da igreja, né? Então, eu tenho essa referência do meu pai, que me deu isso e eu apliquei na minha vida e felizmente isso tem dado certo até hoje. Que coisa mais linda e honrosa, Danilo. Estamos conversando com esse autoconhecedor, autodidata, digamos assim, porque o Danilo é um cara com uma mentalidade desenvolvida, gente. É muito orgulho ter o Danilo Vendrusco aqui com a gente. Danilo, e a Elaine? Um filho, Guilhermão, começou na empresa, daí seguiu seu rumo. Veja bem, nós... Agregação às vezes não dá, né? Os filhos têm outra ideia. Exatamente. Então, eu conheci a Elaine, ela... Pelo que vejo, a Elaine meio que mudou os caminhos, porque você nem quis voltar mais para o Paraguai. Não. Foi um amor assim, doidão, do jeito que seu pai achava que tu era? Eu ia voltar para o Paraguai e a Elaine foi a primeira psicóloga da Cotrefal. E ela se formou em Campinas, né, como psicóloga, e ela veio, eu era solteiro, e a gente fez amizade, e aí passou da amizade, e a gente se apaixonou e acabou mudando tudo. E aí a minha mãe não aceitava muito, porque não entendia muito bem o que era ser psicóloga, não sabia qual era a função da psicóloga e tal. E aí eu levei ela a conhecer lá no Paraguai, ela ficou um pouco assustada, era tudo mato. Imagina você em 77 até 83, 84, no Paraguai era mato, era picada, era... né, uma situação muito... E aí ela falou... Olha, terra sem documentos, essas coisas todas. Né? Teve uma parte da terra que tivemos que pagar 2 vezes, enfim, aqueles problemas que todos enfrentam em locais... E a mulher não conhece, fica insegura. E aí ela falou, não, mas eu estudei 5 anos, me formei... E aí voltar e vir aqui no meio do mato é meio complicado. Eu acabei ficando, fiquei na cooperativa por um período,
como não voltei para o Paraguai, eu queria ter o meu próprio negócio, né? Eu sempre tive essa visão. E aí, completando, hoje é dia 1º de abril, né? Hoje é. E eu estou de aniversário hoje porque é 39 anos que eu entrei no negócio Mercedes-Benz. Olha que bacana. É dia 1º de abril, mas é verdade, né? Então, eu comecei no negócio Mercedes-Benz, dia 1º de abril. Comecei muito pequeno, com 5% de participação. Eu, na época... Começou em Foz do Iguaçu? Comecei em Medianeira. Né? Os portugueses, que foram os fundadores, eles venderam para um grupo de Curitiba. O Edemar Darout era um dos fundadores. E eu entrei como gerente da empresa. Tinha um Prolabore. E aí eu queria participar como acionista dessa empresa, e eu trabalhei com 50% do meu Prolabore para pagar os 5% que eu comprei da empresa, né? E aí fui crescendo, fui me desenvolvendo. Há 12 anos atrás eu acabei ficando sozinho na empresa, fui comprando dos outros sócios. E há 10 anos eu resolvi, há 10 anos atrás, poder me associar num grupo maior, até porque a gente tem que ter ganho de escala, a gente precisa somar forças, né? E aí, felizmente, eu tive como referência a Divesa, né? Que é meu sócio hoje. A gente faz parte de um grupo e isso me trouxe mais solidez e mais segurança. Muito bom. Bom, Danilo, empreendedor você já nasceu, por isso que seu pai não entendeu qual era a sua, na verdade, né? O cara te colocou no colégio de padres e você, não, eu quero casar. Seu pai nunca se opôs, não entendeu uma tonda, como dizia antigamente, porque os pais não entenderiam jamais esse tipo de atitude, né? Isso está no sangue, está na tua alma. É lógico que eu, como o mais arteiro da família, apanhei muito, né? E eu, quando apanhava, o meu irmão era um pouco mais teimoso e ele era mais firme, então ele apanhou um pouco mais do que eu, porque eu, quando apanhava, saía gritando e tal, né? Corria e tudo. Sim. Mas meu pai, ele tinha um sonho, ele queria que eu fosse... Como eu tinha depois, mais tarde, ele queria que eu fosse político, né? Ele falou, não, você tem que entrar na política, tem que mudar, tem que... né? Onde vocês estavam quando ele falava isso? Isso começou lá no Rio Grande do Sul, né? E veio para cá. Veio para cá. Então ele sempre ele sempre foi inconformado com a forma de fazer política. Ele sempre foi muito crítico, muito combativo nessa questão. E aí ele falava, não, você tem... você tem que entrar na política, você pode ser prefeito, pode ser deputado. Ele falava assim, muito deputado, né? Pedro Simão, ele citava muito, Brossard e tal, né? Certo. Mas aí eu fui amadurecendo, fui crescendo e eu vi que a minha vocação não é para política, e a minha vocação é mais pro cooperativismo, pro associativismo. Certo. E a política, o Vanderlei, ela no Brasil, né? Ela muda muito, né? Oscila demais, né? Ela oscila, como dizia o saudoso Tancredo Neves, né? Ele falava que a política é igual a nuvem, né? Uma hora ela vai para um lado, outra hora ela vai para o outro. E eu não consigo. Muda de cores, né? E muda de cores. E eu não consigo fazer isso. Né? Eu tenho meus princípios, eu tenho aqueles, né? São aqueles, e eu tenho uma coerência, né? Eu acho que é uma das grandes virtudes
eu acredito que do homem é a coerência, né? Então, eu sempre defendi esses princípios, continuo defendendo. É lógico que você tem que fazer sempre um exame de consciência, revisar, mas os meus princípios, eles são muito claros, né? De você trabalhar pela coletividade, de você, se eu acertar algo contigo, eu não vou trair a tua confiança, eu não vou mudar. Não mudar a sua palavra. E dentro da política não existe muito essa questão de ética, né? Eu falo da ética, não de princípio. Cumprimento da palavra. Cumprimento da palavra. Né? Então, às vezes você dá a palavra, mas aí em função de um modelo de blocos, de organização na política, você tem que recuar, mudar de lado. E eu não fingir consigo. que mudou de ideia, essas coisas. Exato. Né? E eu não, cara nervoso. Não consigo fazer isso. Nesse caso, então, o Danilo do passado e o Danilo de hoje continuam o mesmo. Amadureceu suas ideias e pôs em prática, tanto que você tem hoje uma empresa formada, né? Fala desse trajeto da sua empresa hoje, completando em breve 50 anos. E essa coisa bonita que você tem, Danilo, com teu irmão, de dar oportunidade para as pessoas humildes que têm vontade e sonho. Chega a refletir naquele Danilo guri? Sim. Você consegue ver naquele guri, naquela moça, que eu sei que você tem mecânicas dentro da tua empresa. Você olha assim, vê você no passado, querendo crescer? O Jairo, que é meu irmão, ele é o caçula da família, ele tem 19 anos menos que eu, poderia ser meu filho, tem idade para ser meu filho. Ele veio trabalhar comigo com 15 anos, como repositor de peças, e eu fui formando ele. Fui bastante duro com ele, né? Até minha mãe, quando ele veio para Foz do Iguaçu, a minha mãe ficou um pouco chateada porque eu não levei ele morar na minha casa. Uhum. Eu coloquei ele morar numa república, porque eu sempre, quando saí de casa, eu morei na casa de idosos, né, como falei, e depois sempre morei em república, né? Então eu tinha que lavar minha roupa, eu tinha que passar minha roupa, se cair um botão eu tinha que colocar o botão da camisa, a barra da calça eu aprendi a fazer, eu mesmo fazia. Até hoje eu faço isso, né? Eu passo roupa, todas essas atividades, fazer comida e tal. Normal isso, né, normal. Pra gente. E aí eu coloquei o meu irmão Jairo morar na República, que era lá dentro da empresa, para ele aprender. Claro. Né? E eu passei todos esses ensinamentos e hoje o Jairo, que é meu sócio, ele está pronto para me suceder e ele que faz toda a parte financeira, que cuida de todo, e é o meu sucessor, vamos dizer assim, dentro do negócio. Porque tu fosses o tutor, né? Exatamente. Então, me traz muita alegria de ver... A mãe chegou a entender isso? Hoje ela entende isso, né? Mas no passado, é lógico, toda mãe é muito protetora, né? Claro, dizer, claro. Por que tu colocou teu irmão morar numa república, poderia ter mais conforto na tua casa? Mas a vida, ela só te ensina... A dor ensina, Janeiro. A dor ensina, né? Porque hoje, talvez, essa geração que nós temos, nós como pais, às vezes erramos e damos tudo para os nossos filhos, né? E a gente vê que os nossos filhos hoje, eles não têm a mesma... não passaram pelas mesmas dificuldades nossas, né? Então, é uma maneira um pouco diferente. Isso está certo, está errado? Não sei. Eu respeito tudo isso. Tanto é que na minha empresa, eu sempre busco e sempre fiz isso. Eu tenho 4 gerações na minha empresa. Eu tenho geração de 60 anos, que é o meu caso. Eu tenho de 45, 50 anos, eu tenho de 30 e tenho de 18. Então, eu tenho... jovens lá, eu tenho hoje em torno de 20 colaboradores, todos na faixa de 17, 18 anos, e você colocar 4 gerações
dentro de uma empresa, convivendo, não é uma coisa muito simples. Então, esses jovens que estão comigo, eles têm acesso direto, a minha porta sempre está aberta, até porque, às vezes, dentro de uma organização, ninguém dá espaço, né? Você tem que conquistar espaços, né? Você que busca. Exatamente. Claro. Então, eu sempre encorajo jovens para ter novas ideias, senso crítico, manter a empresa sempre se renovando, se reinventando. E o mundo é muito dinâmico, os negócios são muito dinâmicos e a gente precisa saber ouvir o jovem também. Aquele Danilo do passado com o Danilo de hoje, teria alguma coisa que você fez que não faria? Olha, eu faria tudo de novo, porque eu me considero uma pessoa privilegiada. Quando foi que você descobriu que você era um líder nato desde os 12 anos? Não, eu quando comecei a namorar a minha esposa Elaine, eu tinha 23 anos, e aí ela falava, você é um líder. Você tem um Ela viu isso em Ela ti. viu, você tem perfil de liderança. E eu nunca tinha estudado sobre isso. Nunca tinha ouvido. Para mim, o conceito que eu aprendi na roça é que eu era metido. Não, esse cara é muito metido, esse cara se mete em tudo. Os líderes são taxados. Exatamente. Até então, hoje, né? Aí eu passei a ler livros, tudo que tratava de livros sobre liderança, eu li, me aprofundei e comecei a entender um pouco melhor esse dom que Deus me deu, né? Porque isso é uma coisa que Deus me deu isso é uma graça, né? E essa liderança, eu procurei sempre trabalhar ela, porque hoje a liderança em si, você tem líderes do bem e líderes do mal, né? Então, o líder, ele tem uma responsabilidade muito grande, principalmente na condução de projetos do bem, de causas do bem, né? E nós tivemos, é só olhar a história, que nós tivemos líderes do mal, né, que causam muito mal, levam assim, arrasta multidões para o mal. Então, isso, depois que a minha esposa Elaine me passou isso, eu fui me buscando estudar, aprender, desenvolver melhor as técnicas de liderança, olhando mais para as pessoas, aprendendo mais a ouvir do que falar. E até hoje eu estou aprendendo, e a gente aprende todo dia, nós somos eternos aprendizes, mas essa característica eu tenho, e eu preciso às vezes me controlar, porque isso está no meu DNA. Danilo Vendrúsculo é um cidadão que, quando a gente senta com ele no seu escritório, qualquer lugar, você aprende, só ouvindo. Você é um cara iluminado por Deus, Danilo. Eu mesmo suguei muito você já aprendi muito contigo. Tenho muito orgulho disso. Muitas pessoas me ensinam, porque como tu disse, o ensinamento sempre tem lugar, né? Porque não ocupa lugar. Então você está sempre aprendendo. Você disse isso e é uma grande verdade. A gente está sempre aprendendo. Nunca sabe tudo. Exato. Veja bem, quando você me perguntou se eu faria algo diferente, eu falei que não. Eu nasci na roça, aprendi a vida da roça. Minha mãe comprava peças de roupa, fazia roupa igual para todo mundo. Eu quis sair de casa, quis sair da roça. Normalmente eu quebrava o cabo da enxada ou da foice. Isso aí eu também fiz. Levei muita surra do meu pai por isso.
Porque Que não era o que a gente queria. não era o que eu queria. E vai dizer pro teu pai que você não queria isso, falei, seu pau não comia, né? E aí eu fui estudar, né? Fui buscar outras opções. Eu tinha o sonho de conhecer o mundo. E eu, felizmente, eu passei por todas as etapas. Fui morar com um casal de idosos, entendi um pouco melhor o que é um casal de idosos. Tanto é que meu sogro e minha sogra moraram. Meu sogro morou 10 anos comigo, a minha sogra morou 16 anos, faleceram na minha casa, a minha esposa que cuidou. Então a gente precisa valorizar o idoso também. Sim. Morei em república, então aprendi. Depois fui ao Paraguai, fui derrubar mato. A minha primeira casa foi aquelas casas... Pau a pique, como dizia. Pau a pique, era de lona, né? E a cama era um estrado de madeira, com em torno de 1 metro de altura, né? E com fogo do lado para que as cobras não viessem, né? Colchão de palha. Exatamente. E a maior parte da alimentação era de caça, de pesca. E como era bom, né? E tudo mais. Tudo de verdade. Exato. A galhetita do Paraguai era um pãozinho que durava muito tempo, comprava em sacos, né? E aí, na época, no Paraguai, quem cuidava da comissaria, que era a delegacia de polícia, era uma comissão. Eu fiz parte da comissão. Então eu tinha um jipe lá na época, tinha que prender alguns mal comportados lá, então a polícia batia lá em casa. Você segurava os camaradas. Aí tinha que buscar os malfeitores. Os malfeitores, né? E o pessoal que era preso tinha que trabalhar ou pagar uma fiança. Se você dava um cheque frio lá, você ia preso. Aí tinha... eu fui líder do grupo de jovem, fui catequista, estava para me como não fui padre, eu estava no final da formação de ministro de Eucaristia. Aí depois foi quando eu vim para Medianeira fazer o estágio. Então eu tive a oportunidade de conhecer o que é desbravar, o que é você morar no meio do mato, né? E depois eu vim para Medianeira. Casei, viajei, conheci inúmeros países, enfim, eu vivi tudo que um ser humano poderia ter de aprendizado, desde a roça até... E isso era o teu sonho quando você via os teco-teco, você conseguiu realizar. E aí, né, isso eu nunca imaginei que pudesse chegar onde eu cheguei, né, onde eu estou hoje. É lógico que eu pensava em ter sucesso e tudo mais, mas na condição que eu tenho hoje, assim, eu confesso que eu não esperava chegar, né, ter o conhecimento que eu tenho. Eu poderia ter permanecido no Paraguai, talvez economicamente poderia ter mais, né, porque lá o pessoal passou muita dificuldade, nós passamos. Os desbravadores venceram lá, né? Quem ficou está muito bem. Mas, por outro lado, eu aprendi muito. Eu tive que aprender, além da roça, tocar um comércio, que não é uma atividade muito simples, né? Eu tive 30 e poucos anos com a parte de pneus Michelin, que é a parte industrial, que é de recapagem, enfim... tive negócio no Pará, tive transportadora, tive terra no Pará, depois vi que não dava certo, enfim, mais errei do que acertei, né? Então, todos nós erramos, claro. Mas eu posso dizer que todos os erros que eu cometi serviram para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Também eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, porque Deus também me deu oportunidade de estar vivo, né? Isso. Eu, aos 50 anos, eu tive que fazer um transplante de rim, né? E eu tô com 66 anos. Graças a Deus, o meu rim, que a minha irmã, num ato de amor, me doou o rim. Eu tive intercorrência, mas graças a Deus deu tudo certo.
2 anos depois eu tive um câncer na face, né? Eu passei por quimioterapia, cirurgia, foram 11 cirurgias na face, né? Foram 30 radioterapias. É lógico que ficam algumas sequelas, mas tudo isso, o ser humano, o Vanderlei, ele se adapta. Deus nunca dá uma carga maior do que a gente pode suportar. Carregar. E eu vejo que tudo isso que Deus me deu foi no sentido de eu crescer, me tornar uma pessoa melhor, e eu acredito que hoje eu sou, principalmente depois de todas essas questões de saúde, eu passei a ser uma pessoa um pouco mais humana, eu diria. Eu me preocupo muito com as pessoas que estão trabalhando comigo. Se você me perguntar quais foram as maiores conquistas nesses 39 anos na minha empresa? Já perguntei. A maior conquista foi a recuperação de 5 pessoas doentes, né, viciadas no alcoolismo, na droga, né, e a gente internou, mantivemos eles. Você diz dentro da tua empresa? Dentro da empresa, no tempo de internamento. Glória a Deus. Mantemos eles registrados, e quando eles tiveram alta da clínica, tiveram o seu lugar. Voltaram a trabalhar. Eu tenho 3 funcionários que ainda estão trabalhando e nunca mais se envolveram no vício. Honra e glória do Senhor, né? E sempre ressalto isso. Tem 2 que estão aposentados e sempre vão até a empresa. Eu tenho contato com eles, então essa é a maior conquista que eu vejo. Quando vejo algum colaborador que não tem uma boa produtividade, algo nesse sentido, eu chamo para ver se tem algum problema. Hoje, eu diria que a doença que nós vivemos hoje é a doença da depressão, do jovem. Então, eu fico muito atento a isso, procurar ver se as pessoas estão cabisbaixas ou coisa nesse sentido, porque todo mundo tem problemas, né? Você poder entender um pouco melhor a vida de cada um, porque, via de regra, as pessoas que moram nos bairros, as pessoas mais humildes, elas têm um nível de vida que nós, às vezes, estamos muito distante e não compreendemos muito bem, né? Então, eu sempre procurei ter fazer da minha empresa um papel social e familiar, né? Familiar. Na minha empresa, a gente exige muito respeito, tem o manual do funcionário, tem mulheres trabalhando na empresa, o marido está trabalhando numa outra empresa, ele pode ficar tranquilo que dentro da empresa a esposa dele será bem tratada, será respeitada, como o marido que trabalha na empresa da mesma forma. Ou seja, é um ambiente de família, né, dentro da empresa. Isso sempre colocamos isso dessa forma, está no manual do funcionário. Pode haver deslize de má conduta, de pessoas que estão casadas, e isso é motivo de demissão, então as pessoas tomam esse cuidado. A gente é muito vigilante nesse aspecto, porque quando você está em família, se você está numa empresa, o respeito acima de tudo, né? Acima de tudo. Então, eu sempre tive esse olhar social. A minha empresa, ela fica em Três Lagoas, na grande Três Lagoas, então a gente sempre interagiu com a comunidade. Temos um projeto dos jovens do 3º ano do ensino médio, no contraturno escolar, que a gente coloca lá na empresa. Criamos uma grade curricular, eu mesmo criei uma grade. A minha esposa montou o projeto, que ela sempre trabalhou no campo da educação,
protocolamos isso no núcleo de educação, foi aprovado, né? Estamos entrando na 3ª turma esse ano, são os 3 colégios do entorno da nossa empresa. Desses jovens, eu tenho 12 trabalhando na minha empresa, inclusive uma coisa que me surpreendeu, meninas querendo ser mecânicas, pois é, né? E tem um excelente desempenho. E dão exemplo para os marmanjos, né? E o Vanderlei... eu vi isso. Não é o fato da mulher trabalhar na oficina, mas mudou o ambiente de trabalho. Sim. Os mecânicos não falam mais palavrões, porque onde só tem um ambiente de homens... É diferente. É normal. Aí entra a mulher, já muda, o próprio cliente também já muda. Então a gente orienta, forma, prepara as meninas. Então isso é uma surpresa. E quem a gente não consegue colocar na empresa, a gente indica para outras empresas. A gente ensina como é que monta um currículo, como é que vai para uma entrevista, e todas as disciplinas... Sai de lá pronta. Sai de lá pronta para o primeiro emprego. Preparada, inclusive, psicologicamente. Exatamente. Né? E uma das coisas que a gente aprendeu muito é que nós temos muitos talentos e só falta oportunidades. Exato. Né? A Foz do Iguaçu é uma cidade esparramada, e o jovem que está nos bairros, ele tem pouco acesso a cursos profissionalizantes. Normalmente esses cursos são no centro, e ele não tem como ir para a aula de manhã e à tarde pegar um ônibus, vir para um... É tudo muito complicado. Então aí a gente passa a entender um pouco mais como o poder público, de modo geral, ele ainda... não assiste de forma correta os talentos que nós temos, e aí a educação, a única forma para uma sociedade se desenvolver é a educação, o ensino, e é isso que a gente procura fazer. Danilo, eu só quero fazer uma colocação com relação ao teu histórico. Tudo que sobrou de você citou Deus, e com certeza, Ele purificou o que sobrou de ti. Ele purificou. E você está aí dando exemplos e criando modelos de atualidade, porque a tecnologia hoje nos traz essas oportunidades. Então você é um cara que é exemplo para tudo em termos como pessoa e como família, e também como empreendedor, que tu já nasceu assim. Danilo, hoje o empresário se expandiu. Você não aguentou ficar só na sua empresa, até porque você tem muito a oferecer. A sociedade de Foz do Iguaçu e Tríplice Fronteira, porque, como você comentava, nós não vivemos Brasil sozinho. Eu chamo Foz de começo do Brasil, eu chamo Cidade del Este começo do Paraguai e Puerto Iguaçu de começo da Argentina, porque eu amo isso aqui. Eu sou apaixonado pela minha cidade, né? Eu queria ter nascido aqui, na verdade. Não tem forasteiro, Danilo. Então hoje você assumiu uma das associações mais importantes. Como é que tu te sente fazendo isso e tendo consciência da responsabilidade? Veja bem, a CIF. A CIF vai completar 74 anos agora em julho. Eu sou o atual presidente. Como fui presidente do Codefos, que a gente criou um Conselho de Desenvolvimento em 2012, eu fui presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, que envolve 54 municípios do oeste do Paraná, onde nós tivemos várias conquistas. Nós não aceitamos o modelo de pedágio na época. Isso com certeza foi a maior conquista que nós tivemos. Eu continuo participando, inclusive, do Programa Oeste, numa Câmara Técnica de Infraestrutura, na Cassiopar, que congrega todas as associações. Foi criada uma diretoria de assuntos de fronteira, então eu fui convidado. E todos os cargos que eu exerci como voluntário,
que eu exerci sempre foi a convite e sempre voluntariado. Eu nunca exerci fora da minha empresa algum cargo que fosse remunerado. Todos eles voluntários. Ou seja, é dar um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade, aquilo que a cidade me deu. Eu, quando saí do Rio Grande do Sul, fui para o Paraguai. Eu fui conhecer o Paraguai com 17 anos. Eu fui em dezembro. Eu completei 18 anos em fevereiro, em março eu mudei para o Paraguai. Esperei completar 18 anos e mudei para o Paraguai. Eu passava em Foz do Iguaçu, pegava o ônibus ali na esquina do Exército, a JK praticamente não tinha nada. Eu nunca imaginava que um dia eu pudesse ser presidente da CIF, ser conhecido... Ser uma autoridade da sua cidade. Ser conhecido em Cidade Leste, né? E aí a gente criou o Codefós, auxiliamos a criar o Codeleste, o Codesp de Porto Iguaçu. Então eu sou conhecido em Cidade Leste, sou conhecido em Porto Iguaçu, sou conhecido em Foz, por essas ações de unir a sociedade, unir forças para que a gente trabalhasse juntos e desenvolver juntos. Até porque, Vanderlei, se a gente defender Foz para ser melhor do que Cidade Leste, nós vamos ter um desequilíbrio. Claro. Então, as pessoas que estão em Cidade Leste, elas podem vir em Foz e criar problema para Foz. Então, nós temos que pensar que nós somos um único território. Nós temos que pensar de qualidade de vida. Por exemplo, do lado do Paraguai, nós temos brasileiros morando lá, nós temos paraguaios morando do lado de cá. Claro. Nós temos a Vila Paraguaia, aqui um bairro da Vila Paraguaia, em Foz do Iguaçu. Então, somos irmãos. Somos irmãos. Então, eu olhando isso, eu vejo que nós estamos numa cidade que Deus... Eu sempre falo, Deus nos deu demais, Deus nos deu tudo para essa região, nos deu uma cataratas que está entre as 7 maravilhas do mundo, da natureza, nos deu a Itaipu Nacional, que está entre as 7 maravilhas construída pelo homem, nos deu uma região trinacional, que é a maior do continente sul-americano, nos deu... Toda essa beleza natural, nos deu um parque, e ainda nós, como moradores aqui, não estamos explorando todo esse potencial que nós temos, né? Verdade. Até porque somos muito jovens. Foz do Iguaçu e essa região, não podemos esquecer que há 50 anos atrás, Foz do Iguaçu tinha 30 mil habitantes, e Cidade Leste tinha 5 mil habitantes. Né? E hoje, Vanderlei, nós fizemos um estudo que foi apresentado na CIF, num raio de 50 quilômetros, tendo Foz do Iguaçu como centro, nós temos 1.050.000 habitantes. E um PIB de 82 bilhões de reais. Que beleza. Nós só perdemos por Curitiba. Nós estamos numa região riquíssima. E quando você soma 1.050.000 mais a população flutuante, que é o turista que vem para cá, que vem e vai, que é quem vem fazer, que vem no médico, que vem estudar, enfim, essa cidade é uma cidade espetacular. Então, como a CIF, eu vejo que tem muito para a gente contribuir. Nós temos vários gargalos. A parte norte da cidade, nós só temos duas conexões com a parte sul, só 2 viadutos. A parte norte com a parte sul, ela é dividida. Ou seja, nós temos que... A Itaipu, ela nos dá os royalties, ela trouxe coisa boa, mas por outro lado também, Foz cresceu, e Cidade Leste também, de forma totalmente desordenada. Ela não foi planejada. Veio
Aconteceu. Vieram gente assim, aos montes de mudança e foi caindo. Não teve planejamento, não teve... Ninguém esperava. Ninguém esperava uma evolução por tão isso. rápida. E as pessoas vieram para voltar. E ficaram. Né? Então, nós precisamos pensar, Vanderlei. Eu vejo que o projeto mais importante para Foz, e eu não estou falando do prefeito, não estou falando do deputado, eu estou falando da sociedade. Porque quem constrói um local é a sociedade civil organizada. E tu tá falando da sociedade da Tríplice Fronteira, não é de Foz. Você está falando dos 3 países. É a sociedade que tem que dizer aonde nós queremos chegar daqui 20 anos, 30 anos. Eu não vou estar aqui daqui 50 anos, mas eu tenho que pensar que cidade eu quero deixar para daqui 50 anos. Para os teus filhos, para os teus netos. Para os meus netos. Isso é você pensar no coletivo. Aí existem as políticas de governo, que elas são de 4 em 4 anos. E normalmente... sai um governo, entra um outro governo, ele quer fazer diferente, não dá continuidade, às vezes, nos projetos. Então, nós, como sociedade, temos que amadurecer e dizer, nós queremos uma região dessa forma. Então, a CIF, Codefoz, Contur, Sindifoz, enfim, todas as entidades, Câmara de Comércio do Paraguai, nós, como sociedade, estamos maduros hoje. O teu filho nasceu aonde? Nasceu em Marechal Cândido Rondon. Mas viveu aonde? Santa Helena e Foz. Foz. Mas cresceu aqui em Foz. Cresceu aqui. Nós temos muitos filhos da terra. Isso. Na ACIF, 50% da minha diretoria, que eu sou presidente, e do conselho, 50% nasceram em Foz. Então, não tem forasteiro aqui, Danilo. Então, todo mundo ama. Como sociedade, eu vejo que nós estamos maduros, nós precisamos de lideranças que constroem a cidade no sentido da gente pensar num plano diretor de fato, corrigir as distorções. Nós temos um custo logístico muito alto, transporte público, nós temos bairros esparramados para todo lado, vazios, né, urbanos muito grandes, espaços não ocupados, enfim, a cidade precisa ser melhor organizada, ela precisa ser pensada, nós temos que atrair novos investimentos, nós temos a vocação do turismo, nós temos a vocação da logística, porque aqui é um polo logístico. Sim. Nós temos um rio aqui do lado que poderia ser navegável, mas não é. Nós temos um aeroporto, 3 aeroportos aqui na região, que nenhum lugar do continente sul-americano tem. Né? Nós precisamos duplicar a BR-277 para ter os turistas chegarem até aqui, com maior para a facilidade, gente escoar a nossa produção, enfim, 1 milhão de coisas. Enfim, as associações dos 3 países podem fazer um governo paralelo aos administrativos municipais. Complementar. Eu diria assim, eu não diria paralelo, eu diria um trabalho conjunto, porém... Sintonizado, né? Sintonizado. Mas é interessante, eu desenvolvi esse conceito e eu aprendi isso em Maringá. Né? Maringá foi o primeiro Conselho de Desenvolvimento Econômico, que foi criado em Maringá. O Observatório Social foi criado em Maringá. Eu fui presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico em Foz, Codefoz. Fui presidente do Observatório Social, que analisa a boa aplicação dos recursos públicos e quando isso nós não temos resposta no portal da transparência, nós podemos denunciar o Ministério Público e sou atual presidente da ACIF. Nós temos um poder tão grande que eu vou colocar isso com toda segurança a quem está nos ouvindo. A responsabilidade de pensar
que Foz nós queremos, daqui 20, 30 anos, os principais responsáveis somos nós, como sociedade. Exatamente. As políticas de governo, elas são de 4 em 4 anos. Aí, o candidato a prefeito, ele faz um plano de governo, ele tem que registrar, e nós, como sociedade, muitas vezes nem cobramos esse plano de governo. Então, nós temos que aprender a cobrar o que ele prometeu na campanha. Até porque a sociedade participou Participou. na condução desse plano de governo. Exatamente. Né? Eles foram, nós sabatinamos todos os candidatos. Então, nós, como sociedade, temos que pensar em políticas de Estado. Políticas de Estado são políticas de médio e longo prazo. As políticas de governo, elas são de 4 em 4 anos. Então, nós, como sociedade, quando um governo entra, e se ele for para o caminho errado, como sociedade, nós temos que corrigir isso. Por quê? Porque o poder emana do povo, é o povo que tem o poder. Agora, nós precisamos, para que o povo tenha poder, nós precisamos preparar o povo, nós precisamos criar liderança, nós precisamos dar educação, nós precisamos dizer para o povo que ele tem a responsabilidade de cuidar de Foz, de não jogar lixo no chão. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui muito claro. Foz do Iguaçu é o único município que não tem as prainhas do lago, né? Uhum. E aí, nesse grupo que a gente fez lá dos alunos de 3º ano, eu coloquei essa questão. Muitos deles colocaram que o poder público não fez a parte dele, mas a sociedade também não fez. A sociedade... Quer dizer, ambos foram omissos. Ambos foram omissos. Uhum. Ou seja, tanto o poder público precisa melhorar, como a sociedade como um todo precisa melhorar. Então, para cobrar o poder público, eu também preciso dar exemplo. Eu tenho que ter moral para cobrar. Eu tenho que ter. Eu não posso andar no carro e tomar uma água, como eu estou tomando aqui, e jogar essa garrafa na janela, ou jogar o lixo na rua. Enfim, nós temos que pensar a cidade como sociedade, eleger as pessoas certas, e se essa pessoa não cumprir, tanto o vereador como o prefeito, o deputado, cobrarmos com fundamentação. Exatamente. Do contrário, não vai melhorar nunca, Danilo. Nunca. Nunca. Os países desenvolvidos, como é que se diferencia um país desenvolvido para um país subdesenvolvido? O país desenvolvido, ele é classificado porque as pessoas são desenvolvidas. As pessoas são cultas. Você não precisa do Estado monitorar, vigiar o cidadão. Ele sabe dos seus deveres. Exatamente. Então, nós como sociedade ainda temos muito para evoluir. Nós como sociedade ainda precisamos aprender a cobrar mais os nossos governantes, o nosso servidor público. Nós temos servidor público, a própria palavra diz, ele é um servidor público. É lógico que nós devemos respeitar o servidor público, mas muitas vezes nós não temos o serviço adequado. Por quê? Porque se trabalhou que o servidor público, ele tem estabilidade de emprego, para ele ser demitido não é tão fácil. Então, eu não estou criticando isso. Eu estou dizendo que a partir do momento que se você cometeu, vamos falar, por exemplo, da justiça, o que a gente mais ouve hoje, o brasileiro, isso é pesquisa, que mais reclama é da segurança pública. E qual é o problema da segurança pública? A impunidade. A impunidade. O cidadão pode roubar um celular que ele sabe que ele não vai preso. Não vai preso.
E se você é impune, então vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo. Então a gente vendeu o voto. Tem gente que até hoje vendeu o voto. Ainda vende. E aí como é que você vai cobrar se você vendeu o seu voto? Se um candidato te oferecer dinheiro, filma, denuncie esse candidato, porque ele tá te tomando esse dinheiro. Até porque, do contrário, Danilo, ele é igual ao candidato. Sem moral. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, todo mundo sabe o que é certo e errado. Todo cidadão sabe. Tem gente que escolhe o caminho errado e tem gente que escolhe o caminho certo. Eu não tenho dúvida que a grande maioria escolhe o caminho certo. O ser humano, pela própria natureza, ele quer fazer o bem. Ele é do bem. Sim. Nenhum cidadão, ele é do mal. Deus já criou o ser humano para o bem. Sim. Agora, as leis dos homens, às vezes, ela fracassa e faz com que o ser humano ele tome um caminho que não é do bem. Aí vem aquela palavra dos nossos antigos pais, avós. Me digas, meu filho, com quem tu andas, que direi quem tu és. Exatamente. Né? Então isso eu acho que grande verdade. A gente tem que agora, Danilo, isso mais. É tão fácil, né? É tão fácil. Basta querer. Eu toda época de política eu fico nervoso demais. Porque eu tenho minhas convicções e às vezes tem gente que contesta a coisa que tu acha que é melhor pro seu. Porque o que eu quero? Você acabou de falar. Eu quero... O meu filho tem 28 anos. Ele tá aí começando a vida dele, em pleno andamento. Nós já estamos na era doenta. Nós já estamos tranquilos. Mas e o que deixar para eles e os nossos futuros, né, netos e tal? Então é o amor que a gente tem pela sociedade que convivemos, o respeito pelas pessoas, e isso é fundamental. Você disse, Deus te deu, já te potenciou. E aliás, Danilo, antes de você nascer, Deus já te conhecia, né? Ele sabe tudo da tua vida e tal. Mas não podemos mudar o mundo também, né? Temos que ajudar a complementar. Né? Vamos fazer a história do beija-flor. Vamos fazer a nossa parte. Verdade. Aos poucos a gente... meu pai, ele no final da vida, a gente vai envelhecendo e ele se revoltava muito, era muito indignado com as coisas. E eu falava para o meu pai que, de certa forma, a gente está evoluindo, né? Porque a história, se você olhar a história, ela foi muito cruel, claro, né? Foi bem difícil. Foi muito difícil. Mas a gente está evoluindo muito devagar, né? Principalmente o nosso país, né? Eu tenho uma das coisas que me dá muito orgulho. Eu conheci muito bem, eu estou há 45 anos, mais 47 anos na região, mas principalmente de 95 até 2010, Foz do Iguaçu era a cidade com maior mortalidade de jovens, né? Nós estávamos na lista negra da OMC, porque era contrabando. O Paraguai era um dos maiores exportadores de café, que não plantavam um pé de café. O tempo da muamba, né? A gente tinha muitos que compravam no comércio profissão, muambeiro, né? E aí eu perguntava, até a gente ia nas faculdades e tal, né, nos colégios, e perguntava o que significava a palavra muamba, né, muambeiro. A maioria entendia como uma profissão, né, e muamba é descaminho, é crime, né? E aí a gente combateu isso de forma muito dura. A CIF apoiou a Receita Federal, o Mauro de Brito foi o delegado que veio com essa missão de combater, e aí a própria Câmara de Vereadores, na época, deu um voto de persona não grata em Foz do Iguaçu, porque combatia o ilícito, o descaminho.
boa parte dos hotéis eram utilizados para estocar mercadorias, para contrabando, os jovens eram usados como mulas. Sim. Né, período muito difícil. Muito difícil. E eu mesmo, como concessionário, a gente conhece gente do Brasil inteiro e perguntava como é que está a tua cidade, como é que está a Moamba, quando os vereadores aqui foram presos, né, 80% da Câmara de Vereadores. TV também só passava isso. Só passava isso, a Operação Rapel na ponte, aí a gente reformou a ponte, foi um projeto do Codefós. Então a gente melhorou bastante, os hotéis investiram, melhorou. A gente deu um salto, o bom trabalho da Polícia Federal, da Receita Federal, de todos os órgãos, mas ainda nós precisamos avançar. Eu vejo Foz do Iguaçu e a região, eu só vejo coisa boa pela frente. Nós temos uma perspectiva muito boa. Espetacular, nós temos um futuro assim espetacular. Eu queria estar aqui mais 50 anos para ver. Nós somos uma das regiões mais ricas do continente sul-americano e nós vamos ter um momento assim nos próximos 10 anos de um crescimento espetacular. Com certeza. Estamos na mão de Deus, né, Danilo? Quem sabe ele nos dá uma oportunidade. Quero conversar contigo sobre um tema ainda, dando continuidade às polêmicas. As filas das pontes e a integração. Essa ponte está parada, não termina nunca. E a pergunta seguinte: liberando a ponte de integração, vai melhorar o trânsito ou você acha que monetizando como São Borja já vive, pagando para passar e voltar? Fala disso, Danilo. Bom, primeiro... Fale como cidadão e como empresário e como presidente da associação. Primeiro, a ponte da integração está pronta. Ela só não foi inaugurada porque a perimetral não está pronta. Ela vai ser entregue em novembro do lado brasileiro. O João Luiz da JL esteve na CIF, passou todo o cronograma, atrasou em função do projeto ter sido feito há 20 anos atrás. Então, havia moradores, havia espaços vazios que hoje tinham moradores, a própria indenização também dificultou, as questões ambientais, enfim, tudo isso foi superado. Do lado paraguaio nós temos um problema também, que só pode ser liberado para caminhões assim que a ponte do Mondaí ficar pronta, até porque não pode transitar caminhões com carga dentro de Porto Franco, tem uma lei. Então isso tudo nós estamos discutindo, estamos trabalhando para que isso seja superado. A ponte da Amizade foi reformada, hoje você tem um espaço, eu diria assim, mais confortável para quem utiliza a ponte da Amizade, mas ainda são gargalos muito fortes que você não consegue transitar. E hoje, para passar um número exato não, eu diria assim, que não posso errar. Hoje o processo de integração, que nós chamamos de Bloco do Mercosul, ele não evoluiu. Nós estamos praticamente da mesma forma de 10, 20 anos atrás, né? Um caminhão que faz o transporte internacional, ele roda exatamente em torno de 50% do que roda um caminhão que faz o transporte dentro do Brasil, por exemplo, ou do Paraguai, ou somente dentro da Argentina. Por quê? Os outros 50%, ele fica parado nos trâmites aduaneiros, nas filas. É 50% de ineficiência, ou seja, de falta de
produtividade. O caminhão foi feito para rodar, ele tem pneus, ele foi feito para rodar. Preferencialmente é rodar 24 horas, com 3 motoristas. Tem muitas empresas que já trabalham dessa forma, mas em média um caminhão roda de 10 a 12 mil quilômetros por mês. O caminhão que faz o transporte internacional, ele roda 5 mil quilômetros mês. Então, esse custo que você tem, quem paga por esse custo da baixa produtividade? É o consumidor. É a mercadoria que vai na prateleira. Porque o transportador, ele repassa esse custo. O embarcador, que vai trazer o milho, por exemplo, do Paraguai, ele repassa esse custo, né? Então, quem paga por essa ineficiência é o consumidor. Sim. Né? Eu tenho esse número. Por exemplo, o Paraguai exporta o Paraguai produz, em média, 7 milhões de toneladas de milho ano. Ele exporta 5 milhões de toneladas. 2 milhões é para o consumo interno no Paraguai. Dessas 5 milhões de toneladas, em média, o Brasil só importa 1,5 milhão de toneladas. E o resto vai para a Ásia, vai para outros países. O milho que é colhido do outro lado do rio, ele não vem para o oeste do Paraná e nem para o sudoeste do Paraná ou oeste de Santa Catarina, que são importadores de milho. Se a gente conseguir trazer esse milho do Paraguai, vamos dizer 3 milhões de toneladas, né? Isso representa em torno de R$1 bilhão o custo a menos para uma Aurora de Santa Catarina fabricar ração, produzir frangos, né, da avicultura, da suinocultura, por exemplo, do malar, do macevale. Ou seja, nós podemos baixar o nosso custo de proteínas animais e também ganhar maior competitividade. Verdade. Agora, esse é um problema que nós temos que enfrentar. O que nós estamos trabalhando na CIF? O projeto Gestão Coordenada de Fronteiras, que é você facilitar os trâmites fronteiriços. Nós estamos incentivando as empresas se credenciarem no OEA, que é Operadores Econômicos Autorizados. É uma empresa que tem que ter uma certificação de que ela faz tudo certinho, então ela pega Canal Verde. Nós temos só 2 ou 3 empresas certificadas hoje, né, que tem Canal Verde, para poder transitar, que cumpre com todas as regras. Então, se você trazer o pedágio hoje, você cria mais um problema, mais um custo, e quem vai pagar isso é o consumidor final. Então, nós temos um problema hoje na nossa região. Nós temos um custo fronteiriço que o Mercosul ainda não trabalhou, que é o processo de integração. Nós não evoluímos. Se você for para a Europa, você vai de um país para o outro sem problema nenhum. Aqui você tem que parar, você tem uma série de exigências. Tem um fiscal que ele exige uma coisa, outro fiscal exige uma coisa diferente, ou seja, não tem um padrão. Por isso, do projeto Gestão Coordenada de Fronteiras, é a padronização de todos os processos, o mapeamento, isso nós já fizemos. A questão do pedágio que você se refere, se nós tivéssemos, por exemplo, as cabeceiras separadas, distantes das pontes, poderíamos até pensar, mas hoje as aduanas estão todas elas nas cabeceiras das pontes. Certo. Né? Tem um projeto, várias pessoas já defenderam de se afastar as aduanas das cabeceiras. Então, Foz se tornar uma área livre de comércio, você colocar o pedágio, por exemplo, na saída de Foz, mas não na cabeceira da ponte. Então, por que está vindo essa onda de pedágio nas pontes? Porque o governo não tem recurso para poder
dá manutenção. Mas nós já pagamos IPVA, nós já pagamos pedágio, nós pagamos pedágio na 277 para duplicar e não foi duplicada. Agora nós vamos pagar de novo. Enfim, nós poderíamos ficar aqui 2, 3 horas falando sobre o quanto nós fomos lesados por má gestão do poder público. E há muitos anos, né? Há muitos anos. Há 30 anos nós estamos sendo cobrados. Então, nós temos esse problema. Além desse problema, Vanderlei, é muito interessante a gente destacar, nós somos a região mais distante dos portos para escoar nossa produção. Então, para você levar um produto para Xangai, na China, nós temos que levar até Paranaguá. Nós temos que sair de Foz do Iguaçu, do oeste do Paraná, e até Paranaguá. Então, nós temos um custo maior do que quem produz lá próximo. Claro que sim. O norte. Outra coisa, nós estamos mais distante dos grandes centros consumidores. Para a gente levar o nosso produto a lar, para levar para São Paulo, para Curitiba, para o Rio, para os grandes centros consumidores, também tem um custo maior para colocar a produção lá. Então, o governo tem que pensar que, no sentido de você ter uma interferência do governo no sentido de facilitação e trazer investimentos para cá. Porque veja bem, Vanderlei, se você vai querer investir numa indústria, você está lá em Ponta Grossa, você vai fazer um estudo e você vai escoar até o Porto de Paranaguá e você vai fazer o estudo para montar a indústria em Foz do Iguaçu. Para você sair de Foz até Ponta Grossa, você tem um custo de pedágio. E se você falar do Paraguai, aumenta o custo. O Paraguai tem que atravessar a fronteira, ele tem que levar até Paranaguá. O Paraguai, quando o Requião fechou o porto de Paranaguá para o transgênico, o Paraguai criou a hidrovia do Rio Paraguai. E hoje é a terceira maior frota de barcaça do mundo. Então o Paraguai tem um custo logístico do outro lado do rio mais baixo do que nós aqui do oeste do Paraná para levar o produto até Paranaguá ou levar até Xangai, na China. Então, o que falta para nós? O governo tem que dar infraestrutura para o setor produtivo. O governo tem que oferecer infraestrutura para que a gente possa atrair investimento para a nossa região. Que a gente possa agregar valor nos nossos produtos. Veja bem, hoje a LAR abate 1.100.000 frangos dia. Ela tem que trazer milho do Mato Grosso do Sul. Que barbaridade. Nós podemos trazer esse milho aqui do outro lado do Rio do Paraguai. Com menos custo. Com menos custo. Enfim, nós podemos trazer o trigo da Argentina, que está aqui do lado, via Rio Paraguai, via Rio Paraná, mas criar a hidrovia. Enfim, e nós também levarmos mais produtos para a Argentina. Eu estou falando de integração, nós estamos falando que nós temos que pensar como um único território. Sim. Os 3 países num único projeto. Exatamente. Então, nós somos contrários à cobrança de pedágio nas pontes, nós já temos pedágio nas rodovias e nós temos que pensar em integração. Podemos até um dia ter pedágio, mas o dia que o caminhão passar do mesmo jeito que ele passa na Europa, da Itália para a Alemanha, da Itália para a França, onde ele tem os custos. Ele passa, ele tem um scanner que vai escanear a mercadoria dele, ele tem lá todo, ele passa e ele sai. Não perde tempo. Ele sai de um país, ele vai a outro país, ele passa por vários países,
Tranquilo. Tranquilo. Aqui nós não temos isso ainda. Ou seja, nós estamos muito atrasados no continente sul-americano em termos de logística. Nós temos muitas outras coisas, nós não podemos pensar em mais empecilhos para onerar o setor produtivo. Seria um empecilho e não uma solução. Nós somos muito competitivos da porteira para dentro. O nosso produtor, nós temos terras férteis, altas tecnologias, uma produtividade espetacular, mas da porteira para fora, o custo que nós temos é muito alto de tributos, o custo logístico. Isso que nós estamos numa região até privilegiada. Olha você, o Mato Grosso, o norte do Brasil, caminhões andando em estradas não pavimentadas, destrói um caminhão, enfim, é só o brasileiro mesmo para poder competir. Para persistir também, né? Porque é público e notório que é dificuldade, mas não tem um sistema que ajude. Não. Bah, Danilo, quanta coisa, nossa, que ainda precisa, né? Tanta coisa. Foz do Iguaçu, como é que você vê Foz hoje? Nova gestão, a sociedade participou, decidiu e continuamos ajudando? Como é que é o teu ponto de vista com relação a esse começo administrativo? Veja bem, todo começo ele começo, é difícil você até aparecer. Nós conhecemos o gestor que colocamos lá. O resultado, a gente precisa dar o tempo, mas eu só vejo uma fórmula para dar certo. Só existe uma fórmula, que é o que eu tenho falado em toda essa entrevista. E eu, para poder simbolizar isso, traduzir isso para o nosso ouvinte, eu gosto muito de citar exemplos, né? Exemplos de gestões exitosas, né? Vamos pegar Cascavel. O prefeito Paranhos de Cascavel foi eleito o melhor prefeito do Paraná. Em todo o discurso que eu assisti do prefeito de Cascavel, e eu conheço bem, porque eu fui 4 anos presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, que envolve 54 municípios, todo o discurso dele, ele dividiu o sucesso dele com a sociedade civil organizada e com as entidades. Que beleza isso. Porque ele nunca fez nada sem ouvir sozinho a sociedade. Então, isso eu pessoalmente já falei no tempo de campanha para o prefeito Silvio Luna, que foi eleito, ele tem capacidade para isso, é um gestor de primeira linha. Se ele seguir esse exemplo de ouvir a sociedade, como Cascavel faz, como Maringá faz, outros municípios fazem, eu não tenho dúvida que será uma boa gestão. Porém, se ele não ouvir a sociedade, se ele não ouvir as entidades, não ouvir as lideranças, eu acredito que ele não conseguirá fazer uma boa gestão, porque a política é assim que ela funciona dessa maneira. Só existe esse caminho. Não existe outro caminho, né? Então, eu vejo que é um governo que está no começo, está ajustando, mas está no ponto, na medida de começar a ouvir a sociedade, de começar a ter o feedback da sociedade, e nós, como sociedade, não podemos
deixar de contribuir, Claro. Não criticar, podemos omitir de participar. Mas é fundamental que na figura do prefeito, do vice-prefeito, do Ricardinho, do general Silvio Luna, ouça a sociedade sobre as prioridades. E aí tem a questão da gestão, né? De como gerir o município. O que a gente sabe que o município de Foz, ele não está tão organizado, vamos dizer assim, não está... ele vem né, por várias gestões não muito bem trabalhadas, né? Temos um alto custo da folha de pagar, um custo alto, né? Não é só o município de Foz, vários municípios enfrentam esse problema, a máquina pesada, falta eficiência. O município de Foz precisa passar por um processo de enxugamento da máquina. Eu estou falando isso com base em dados, em números. O Observatório Social levantou todos esses números. O município de Foz, em relação a Maringá, Cascavel, Medianeira, nós temos o maior custo por munícipe é Foz do Iguaçu. Ou seja, se você pegar o que a prefeitura gasta dividido pela população de Foz, o maior custo está em Foz, então tem que ajustar os custos da prefeitura para que ela sobre recurso para aplicar em investimento em infraestrutura. Então, espero eu, acredito eu que essa gestão está olhando para isso, de arrumar a casa. E aí o próximo passo é começar a ouvir a sociedade. Se não ouvir a sociedade, as entidades, eu acredito que não dará certo. Não tem outro caminho, né? Tem que trabalhar com a sociedade. Certo. Danilo Vendrúsculo. Eu quero encerrar a nossa prosa, mas tem tanta coisa. Você tem que voltar, viu? Daqui a um tempo você tem que voltar. Você tem que ir no rádio, tem que ir na Rádio Mundial também, tá? Aliás, você me deve isso, você sabe. Com certeza. Meu irmão, tenho muita consideração por ti e quero fazer uma pergunta assim, bem pessoal. Com tantas adversidades que o teu caminho recebeu, porque essas coisas são Deus que destina a gente para provar a nossa coragem, nossa força. Olha no espelho. O que você vai dizer para o Danilo? Resiliência e todos nós, Vanderlei, não existe ser humano. Se alguém te falar que ele é feliz sempre e tá tudo certo, eu diria que essa pessoa não passa de um tolo. Todo ser humano, ele tem momentos bons e momentos ruins. O que pode diferenciar de uma pessoa que consiga superar as dificuldades é você acreditar que acima de nós existe um ser superior e que quem não acreditar nisso ele está apenas carregando um peso, né? Que é essa massa que está. Porque a essência do ser humano é a alma da pessoa, é a capacidade, não vou dizer a capacidade, mas é a fé que você
tem que o dia de amanhã sempre será melhor. Eu posso levantar hoje, não estar bem, isso acontece com qualquer pessoa, mas eu tenho que pensar que amanhã é um outro dia, que Deus me deu a vida e não tem valor maior do que a vida. Eu agradeço todos os dias por estar vivo, porque eu estive muito próximo da morte, mas muito próximo. Eu tive consciência de que eu ia morrer, porque o médico me falou que eu tinha 5% de chance de estar vivo. E quando você recebe uma notícia do teu médico de que a tua chance de vida é 5%, você só tem... ou você se entrega, ou você coloca a fé e a vontade de viver que você consegue superar. Porque a força da mente, ela remove montanhas. E eu acredito, não é que eu acho, eu acredito que eu estou vivo porque eu acreditei que a força da mente, a fé em Deus, ela te mantém vivo. Tem algum recado para alguém? Fala ali. O que você gostaria de dizer para as pessoas? Transmitir para as pessoas, independente das dificuldades, do que Deus te mandou de provações, é porque Ele está testando a tua capacidade de superação. Não entenda isso como um castigo, mas como uma oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor. E todos nós, não sabemos o dia que Ele nos chamar, mas Ele vai chamar cada um de nós na hora certa. Só Ele sabe. Então, vamos viver cada dia, vamos batalhar e jamais, independente de um médico dizer, olha, você não tem cura, mas a cura pode estar na tua cabeça. Eu tenho muito orgulho de ti. Muito obrigado, Danilo. Valeu. Deus te abençoe. Amém. Você é um exemplo para muitas pessoas e eu tenho orgulho de dizer que eu copio você para a vida, cara. Obrigado. Muito agradecido, Danilo, pela amizade, pela consideração, pela visita, essa coisa linda que tu traz para as pessoas. Às vezes tu nem sabe o quanto tu faz, mas espontaneamente, porque tu é um guerreiro, um lutador. Obrigado. Muito obrigado de estar aqui. Amém. Amém.